Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade ao nosso vídeo da parte de programação CNC. A gente vai fazer dois vídeos na sequência, falando sobre análise de deslocamento, ou seja, analisar, o que a ferramenta está fazendo e está traduzindo isso aí para uma possível sequência, operacional. Nos próximos vídeos, depois desses dois, a gente vai estar trabalhando especificamente com a parte de programação. Ou seja, traduzindo a questão de um ciclo de programa em operação. Nisso a gente vai estar analisando justamente os deslocamentos e a lógica da programação. Aqui a gente tem um elemento que simula torno CNC. Essa parte aqui azul representa a placa, ou seja, o sistema de fixação. E aqui a parte verde representa justamente a peça, que vai ser executada. O que acontece? Esse programa está dividido aqui em duas etapas. Está aqui marcado em duas etapas. Então, o primeiro programa a gente vai fazer essa parte aqui de cima. E no segundo, a parte aqui de baixo, que é praticamente para virar a peça. Ou seja, cada uma dessas etapas aí representa a condição aí para poder estar virando a peça. Bom, o que acontece? Deixa eu diminuir um pouquinho a velocidade aqui. Voltar aqui. Pronto, aqui. O que acontece? Quando a ferramenta ela começa a executar um determinado movimento, como ela está fazendo aí no espaciamento, cada um desses movimentos aí eles são coordenados por meio de códigos específicos, que terão como base justamente o eixo que você vai estar querendo deslocar. Nesse caso, como é para o torneamento, ele basicamente ele vai estar trabalhando com o X e o Z. Quando é para a parte de fresagem, que a gente vai estar vendo mais para frente, ele trabalha com os três eixos, X, Y e Z. Então, cada movimento que ele ele executa com base em uma sequência específica de movimentos. Esses movimentos podem levar em consideração o deslocamento nos dois eixos ou em um único eixo, mantendo a referência do eixo anterior na última linha de sequência. E para cada ferramenta que é utilizada, essa ferramenta ela deve ser condicionada justamente a uma questão de troca de ferramenta. Então, um exemplo, se você quer fazer a mudança de uma ferramenta, você, ao acionar o equipamento vai estar recolhendo aquela ferramenta. Exemplo, no torno é muito comum trabalhar com torre, e as ferramentas estarem acionadas na mesma torre, então ele afasta as ferramentas e faz justamente lá a troca da ferramenta para que ela venha a um determinado posicionamento e com base nesse posicionamento ele venha lá a executar na sequência. Então a gente está vendo ela aqui primeiro aqui em 3D, mas a gente vai ver essa sequência aqui, ela com dois eixos, para que a gente tenha a noção específica dos movimentos que a ferramenta está fazendo. Então aqui é mais para a gente ter uma condição da análise de volume. Então, o que acontece? Para cada movimento desse, você tem uma sequência específica lá do programa. Às vezes acontece de você, exemplo, criar um ciclo de desbaste quando você tem um volume que permita isso. Normalmente o volume crescente, de diâmetro menor para maior, acaba ficando mais fácil fazer um ciclo de desbaste. Então, o ciclo de desbaste basicamente é diminuir o volume da peça aproximando as condições do material final, e depois ele ir para a execução do ciclo final, justamente para o acabamento. Então, para cada elemento que a ferramenta for movimentando, ele vai estar justamente dando lá aquela condição para a peça. Basicamente esse aqui é o volume, ele está aqui só dando um acabamento. Então vou fazer aqui já a troca do tipo de visualização para a gente ver em dois eixos como é que ocorre esse deslocamento. Bom, aqui vai dar para a gente ver melhor. Então o que é que acontece? O primeiro ponto aqui que chama a atenção, que é um ponto bem importante, que é a referência da ferramenta em relação ao plano. Então você pode observar aí a referência da ferramenta, a gente já falou sobre isso em outros vídeos, leva em consideração a ponta dela, então você fazendo referenciamento nos dois eixos,
e existe um ponto que é justamente o ponto zero da peça, né? Então esse ponto zero da peça é base aí para o programa, e aí a gente tem noção de qual é a referência do eixo, por exemplo, o eixo Y positivo, ou Y, não, desculpa, o eixo Z positivo, o eixo X positivo e inversamente também, né? X negativo e o Z negativo. Então, os movimentos eles vão tomar como base essa referência, né? E aí entra a questão das condições de deslocamento, se eles vão ser G90 absoluto ou G91, que é justamente incremental, né? O absoluto que leva em consideração sempre a referência como ordem de referência prioritária, enquanto o G91, né, incremental, ele leva como referência base sempre o movimento subsequente, né? Então, cada movimento realizado é referência para o próximo na sequência, né? Então, essas são condições importantes para justamente analisar, né, no processo. Então, aqui no caso, ele está aparecendo como se ele não estivesse tocando na peça, né, mas aqui é uma condição do programa, né? Então, quando ele começa a fazer esse movimento inicial de faceamento, já é uma condição de execução, né? Então, observa que cada linha dessa que a ferramenta vai deslocando, ela representa no final uma condição de deslocamento específico, né? Então, esse deslocamento ele tem que estar retratado no programa. E aí, o que é que altera? Altera justamente as condições de parâmetro de corte. Essas condições de parâmetro de corte levam em consideração justamente a velocidade da ferramenta e RPM. A gente já falou alguns vídeos sobre velocidade de corte constante e é muito aplicado isso também aí na parte de torneamento CNC quando se tem mudanças de diâmetro durante a execução, né? E isso a gente pode observar que é constante, né? Então o próprio equipamento ele faz a relação lá de RPM para você estar fazendo alteração. Obviamente você também pode estar trabalhando lá com aquela RPM específica, né? Não tem problema nenhum. Então basicamente cada ferramenta vai ser uma chamada, né, para troca de ferramenta, né, e normalmente é com a referência com a letra T, e para cada deslocamento uma sequência do programa, né? Então a gente vai estar trabalhando isso aí, né, nos próximos vídeos referente justamente à programação específica, tá bom? Próximo vídeo a gente vai ver só a questão da mudança do lado da peça. Essa peça também tem usinagem interna, né? Então é o que a gente vai estar vendo aí na sequência, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade, né, nossos vídeos da parte de programação de CNC, né? Hoje é justamente a sequência, né, do último vídeo, né? No último vídeo a gente viu o que representa, né, a parte de deslocamento, né, aqui para execução desse lado da peça. Agora a gente vai fazer o segundo lado, né? Já deixei aqui referenciado para a gente estar fazendo o segundo lado, e aí o programa mesmo ele vira a peça automaticamente, né? Então aqui no caso ele já vira a peça e inicia o processo aí de faceamento, né? Como ele vira a peça e o comprimento da peça normalmente muda, é um novo referenciamento para os eixos da ferramenta, né? Então você fez a mudança do lado da peça, você modifica lá aquele referenciamento. Se for uma peça que você vai fazer em série, né, você pode deixar salvo na memória aquela referência, né? Então, para não estar setando direto, já que ele vai estar mantendo aquele respectivo comprimento, né? Então, nesse ciclo de usinagem, a mesma situação do anterior. Esse aí vai ter uma diferença que ele vai ter usinagem interna também. Então, aí só para a gente poder visualizar. Mas, basicamente, cada movimento é uma sequência a ser descrita no programa CNC. E com base nessa sequência descrita, a gente vai faz a inserção no equipamento. O equipamento ele consegue gerar gráfico também para a gente ter uma análise melhor, exemplo, colisão de ferramenta. Isso que a gente está utilizando é um software CAM, né? Ou seja, uma manufatura assistida por computador, né? Então a gente consegue desse programa, né? desse tipo de programa, fazer o desenho, gerar a sequência de usinagem. Com a sequência da usinagem definida, você gera o programa, né? E do programa você vai estar passando para o equipamento, né? Então basicamente ele vai estar gerando o programa, né? Depois que ele gerar o programa, você passa para o equipamento, né? Com base naquelas configurações ali indicadas, ferramentas que você está indicando no programa, são as mesmas ferramentas que vai estar no equipamento, né? Que é para evitar a colisão do equipamento,
né? Então você pode observar que o perfil final ele vai sendo definido, né? Aqui na face da peça, né? Você pode observar que ela está com a face aqui bem plana, né? Ela foi faceada, e aí a gente vai entrar depois na sequência aí com a parte da usinagem interna. Esses programas eles trabalham com pós-processadores, né? Com base no tipo de equipamento CNC que você vai estar utilizando, né? Então aqui fez a furação e aqui ele começou aqui a reabertura do furo interno, né? Para fazer o contorno específico aí da usinagem. Na próxima semana a gente inclusive vai estar falando sobre ferramentas para usinagem interna, né? A gente vai ter 3 vídeos sobre usinagem, né? E um desses vídeos aí fala sobre condição para usinagem interna. Você pode perguntar, o que ele está fazendo a usinagem interna na programação CNC, muda alguma coisa? Muda apenas a referência de posicionamento da ferramenta, né? A questão de deslocamento do programa continua o mesmo. Obviamente os parâmetros mudam, né? Já que esse tipo de condição aqui ela leva como base, normalmente você tem uma vibração maior, né? Por causa da questão do posicionamento da ferramenta, enfim, então o parâmetro de corte acaba mudando bastante. Bom, basicamente é isso, né? Não precisa colocar a projeção em 2D, né? Nos próximos vídeos da parte CNC a gente já vai estar entrando especificamente com as linhas de programação, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!